Olha aí, pessoal, temos então a prévia do IBC-BR, que é aquela prévia do PIB feita aí pelo pessoal do Banco Central, que vem antes do PIB que oficialmente é apresentado pelo governo federal. Isso costuma ter uma latência, ter um delay aí, uma demora em relação a outros números que são apresentados antes, as prévias do PIB, então, que são colocadas aí para o mercado. Então, o IBC-BR é uma prévia bastante interessante, bastante acurada, vem bastante próximo aí do índice oficial do governo, e no mês de novembro, sim, isso demora, tem uma latência em relação ao mês que está sendo avaliado, está sendo consolidado, vai demorar um pouco para a gente ter o valor de 2023 fechadinho, não é? Mas a prévia do IBC-BR, do crescimento da economia brasileira para novembro, foi aí uma variação de 0,01%, que o pessoal aqui do Infomoney, não sei por que eles passam tanto a mão na cabeça do governo Lula, não sei se eles são otimistas demais, classificaram a coisa aqui como sendo uma interrupção de uma sequência de quedas, né? Como se fosse um grande resultado muito positivo, né? Mas outra notícia deles também já coloca a coisa como sendo uma atividade econômica andando de lado, isso aqui no quarto trimestre, né? Ainda não está fechado, mas já apresenta esse detalhe aí, sendo que o pessoal do site O Antagonista é muito mais sincero, muito mais honesto ao pontuar essa questão, dizendo que o PIB brasileiro, em novembro, confirma a estagnação da economia brasileira, né? Será que isso aí é um cenário que tende a se agravar? Vamos dar uma olhada nesses números, então, tentar fazer uma prévia da economia brasileira para 2024 com base nesse cenário. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, esse número foi divulgado hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui pelo Banco do Brasil, é o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, e ele vem abaixo do consenso do mercado que apontava uma alta de 0,10% para o mês de novembro, que também não é nada assim admirável, né? Se você pensar apenas em termos de juros simples, né, sem considerar o efeito dos juros sobre juros aí, se você tiver uma média aí de 0,10% de crescimento por mês, você vai ter aí um crescimento no ano de 1,2%, que não é nada assim exorbitante, não é um crescimento pujante, longe disso. Agora, se você considerar o quanto cresceu de fato a economia em novembro por esse índice, 0,01%, isso aqui não é absolutamente nada, é crescimento nenhum, é economia andando de lado realmente, né? Mas, de forma geral, esse índice, que é a tal da prévia do PIB, né, ele mostra que no ano de, em relação a 2022, novembro de 2022, a economia cresceu 2,19%. Então, realmente, acredita-se que 2023 vai ter um resultado nessa faixa aí. A estimativa para o ano de 2023 até novembro é 2,40%, deve ficar aí na faixa de 2,5%, então, de crescimento, algo nesse sentido, algo nessa faixa aí, para o ano de 2023, sendo que o Banco Central revisou alguns dos indicadores que haviam sido anteriormente apresentados, né? Então, por exemplo, o mês de outubro, que já tinha uma queda, já demonstrava uma queda de 0,06%, essa queda foi ampliada para 0,18%, um verdadeiro tombo da economia brasileira, né, o que mostra que o mês de novembro, esse crescimento pífio aqui está longe de compensar a queda que aconteceu lá em outubro, né? O de setembro ficou um pouquinho melhor, saiu de uma queda de 0,05 para 0,03, sendo que o mês de agosto também teve uma leve correção aqui da queda, mas veja que são vários meses seguidos de contração da economia brasileira, né? Sendo que julho teve uma leve correção para cima aqui, a mesma coisa o mês de junho, só que o de maio aqui teve ainda uma correção para cima, mas com um valor negativo. Então, se a gente considerar de maio para cá, mês de maio, o mês de agosto, setembro, outubro, tiveram quedas, e quedas consideráveis em alguns casos, sendo que o mês de junho teve um aumento razoável, um aumento ok, o mês de julho também, e o mês de novembro praticamente nada. Então, se considerarmos de maio para cá, a economia brasileira está derrapando feio. Só o comecinho do ano que realmente salvou a pátria, porque o restante
foi um resultado muito questionável. Então, o pessoal aqui, os analistas, dizem que, de fato, no quarto trimestre, a economia brasileira está andando de lado, ou seja, nem está caindo, nem está melhorando, tá uma coisa assim flat, né? O que é sempre um resultado negativo no fim das contas, porque um período sem crescimento econômico é um período perdido, né? Nós tivemos aí, quando a gente considera no período macro, considerando vários anos seguidos, se a gente olhar lá o início do período do Dilma Rousseff, por exemplo, e o final, nós vamos ver que foi uma década perdida, a economia brasileira andou de lado, porque tudo que foi crescido lá no começo e no finalzinho desse período foi perdido lá naquela crise no finalzinho do governo da Dilma, né? Então, isso aí acontece de fato quando anda de lado a economia. Na verdade, nós estamos tendo prejuízo para a economia brasileira como um todo, né? Então, realmente, eles estão apontando aqui para o fato de que o resultado em novembro, embora tenha sido positivo, ele se deve mais a efeitos sazonais, como a Black Friday e tudo mais, e que não foi grandes coisas também, só que isso impacta positivamente no resultado da economia. Isso aí pode ser repetido em dezembro por conta do Natal, mas não representa um crescimento contínuo da economia, né? Então, com um resultado tão pífio aí, a tendência, a expectativa é de que realmente 2024 acabe herdando esse cenário, né, que é o grande ponto. E aí, de fato, a galera considera que, a galera do mercado financeiro, né, considera que esses efeitos sazonais aí não vão se manter durante muito tempo, embora a economia esteja, de certa forma, aí, um pouco mais resiliente, né? E de fato, o pessoal aqui considera que os impactos aí do El Niño vão dar vão mostrar os seus resultados negativos aí para o setor agrícola, que é quem segura a economia brasileira de forma geral, né? Então, a expectativa para o quarto trimestre, que não está fechado, conforme eu falei, os dados de novembro vão demorar ainda para sair, só lá em meados de fevereiro. Como temos carnaval em fevereiro, só lá no final do mês que realmente a gente deve ter os dados consolidados, que aí vão apresentar não apenas o fechamento do mês de dezembro, mas também do quarto trimestre e do ano de 2023 como um todo. Os dados de 2023 vão ser enganosos, no sentido de usar muito daquele capital econômico, digamos assim, acumulado no início do ano para compensar o resultado ruim do final deste ano. Porque tudo indica que realmente o quarto trimestre vai ser decepcionante. E nós viemos de um terceiro trimestre igualmente decepcionante, que teve um crescimento econômico de 0,1%. Isso é patético, isso é pífio, um crescimento econômico pífio realmente. Porque se você extrapolar isso para todos os trimestres do ano, se cada trimestre cresce 0,1%, você tem um crescimento de 0,4% no ano, que é absolutamente nada. É um crescimento nulo, praticamente, né? Então, a tendência é que o quarto trimestre também tenha um resultado ruim, um resultado decepcionante, e aí nós fecharemos o segundo semestre de 2023, como um grande fracasso econômico, né? Então, o pessoal aqui do antagonista fala da coisa de uma forma mais sincera. Esse resultado de 0,1% não é bom, é um resultado positivo, ok, encerra um ciclo de quedas, só que a gente tem que considerar o seguinte, né? É aquela questão de como os percentuais enganam as pessoas, né? Isso aqui não é um cenário positivo, porque nós estamos vindo de vários meses de contração econômica. Então a economia caiu, depois caiu mais um pouquinho, agora subiu um pouco. Veja o quanto ela está distante, por exemplo, lá de abril de 2023. Então, se a gente considerar esse cenário todo, de abril até 30 de 30 de abril até 30 de novembro, a gente vai ver o quanto a economia brasileira se deteriorou nesse período, quanto ela diminuiu. Então, realmente, é um índice bastante assustador, né? E aí, de fato, aqui havia uma queda de 3 meses consecutivos. Porém, de fato, o pessoal considera que a economia brasileira está se deteriorando de forma geral, até porque, conforme eu mencionei aqui, né, as quedas dos meses anteriores foram reconsideradas para um cenário pior ainda. Então, a coisa está ainda pior do que estava pelas prévias anteriores aí, né? Então, o ano de 2023 sim vai fechar com um resultado positivo, mas esse resultado é completamente enganoso, conforme os números do IBC-BR nos apontam aqui, porque
é um quadro muito grande que não representa o hoje. Você pega o cenário, está usando o cenário de 12 meses atrás para compor um cenário econômico para apresentar no final de 2023 como se fosse um ano positivo, quando não. A positividade, né, digamos assim, de 2023 acabou já tem uns 7, 8 meses. De acordo com os dados do IBC-BR. Então, de fato, essa bonança ficou lá para trás no comecinho de 2023. O cenário que nós temos hoje, a realidade que nós temos hoje, é muito mais desagradável. E o pior é que 2024 tem uma tendência a manter esses números, se não piorá-los, né? A prévia aí que o pessoal está fazendo para o crescimento da economia brasileira é de 1,2%. Então, mas para a gente chegar em 1,2% de crescimento no final do ano, o atual cenário tem que melhorar. Mas e aí, o El Niño chegando aí para piorar o setor agrícola como um todo, vários outros problemas, esse monte de conflitos que estão se formando aí na geopolítica que tendem a impactar a economia do mundo como um todo. Realmente é um cenário que não está nada favorável e, mais uma vez, os números econômicos do governo Lula vêm decepcionantes. Quando o governo consegue apresentar um dado positivo, é isso aqui que ele consegue apresentar. 0,01% de crescimento em um mês. Realmente, isso aqui é nada. Isso aqui é um resultado, um crescimento patético, pífio, nulo. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.